Olá, então faz tempo que eu não gravo nada nesse canal, né? Vamos continuar a nossa conversa? Eu preciso terminar meu relato. Bem, se você voltar os vídeos anteriores, você vai ver que eu fiz um vídeo que eu falei que eu fiz a minha limpeza em consciência para poder me reequilibrar emocionalmente de tudo o que eu tinha passado dentro da organização de Jeová. Então, eu fiz essa limpeza, mas de maneira particular, porque ninguém precisava saber que eu estava fazendo, até porque tudo que você busca fora da organização é considerado negativo, não é considerado legal. Porque o mundo aqui fora, ele é governado por Satanás, o diabo. E a única realidade positiva é dentro da organização por meio do conhecimento que você tem da verdade, que é te dada ali dentro, entendeu? Então, se você não tem esse conhecimento verdadeiro e aplica na sua vida, você não é considerado como algo importante e significativo. Aí eles vão olhar para você como um potencial de alguém que pode vir a aprender sobre Jeová e assim se tornar um deles. É assim que eles pensam sobre o mundo aqui fora e você aí que não conhece a verdade. E então eu fiz isso no meu particular. Ninguém soube nunca, vamos saber agora se assistiu o vídeo. Então com essas leituras, essas pesquisas, eu passei a mudar minha atitude. Os livros fazem com que você aprenda a lidar com o seu emocional, com o seu psicológico, a lidar com muitas crenças limitantes e a evoluir como ser humano. Coisa que eu gostaria de ter aprendido com a tal verdade que me deram dentro da organização, mas que não aconteceu. Eu achava que a tal verdade dada pela fonte suprema do universo fosse preencher todas as minhas ansiedades, fosse me tornar uma pessoa mais equilibrada. Não precisava ser perfeita, mas precisava ser mais equilibrada, sabe? Dar as ferramentas para que você pudesse se desenvolver em capacidade. Essa era a minha expectativa ali dentro da organização. Não era posto de privilégio ou coisa parecida. Mas eu não consegui isso lá. Por isso, depois de muita pesquisa dentro das próprias publicações, porque eu li muitos encadernados, eu li uma pilha de revista da Despertar em busca das ferramentas que eu precisava para me ajudar psicologicamente. Lembrando que, naquela época em que eu estava, você mencionar que fazia qualquer tipo de tratamento psicológico era encarado de maneira negativa, porque a única fonte que iria te dar as ferramentas é as publicações. Então eu pensei, se é a única fonte, então é lá que eu vou procurar. Foi o que eu fiz. E eu achei? Não achei. Achei muito contraste, tipo, uma época era permitido fumar, na outra já não era. Achei coisas como considerar o canibalismo uma transfusão de órgãos e depois liberar ela por conceito de consciência. Isso eu achei. Mas as ferramentas para equilibrar o seu emocional e fazer com que você cresça como ser humano, isso eu não achei. Eu não encontrei. Eu só encontrei nos livros fora, naqueles que eu já mencionei nos vídeos anteriores, que eu li, apliquei e realmente tive mudanças significativas na minha vida. Como, por exemplo, hoje estar aqui conversando com você na internet. Coisa que naquela época era inimpensável. Eu jamais faria isso naquela época. Porque eu morria de vergonha de tudo e de todos. E eu jamais imaginaria na minha vida que um dia estaria conversando com milhões e milhões de pessoas que eu nunca vi na minha vida sobre um assunto tão pessoal meu. Entende? E de uma maneira centrada e segura, porque eu falo isso não com ressentimento de nada nem de ninguém, não.
Eu agradeço o momento que eu estive dentro da organização, eu agradeço todas as amizades que eu tive lá dentro e até as coisas ruins que me aconteceram, porque elas me ajudaram a perceber que a intuição da gente é uma coisa muito, muito importante. Ela sempre vai te falar o que você precisa ouvir na hora certa e às vezes você ignora ela e é aí que você se lasca. Entendeu? Bem, voltando ao ponto. A partir do momento que eu comecei a mudar a minha atitude, porque antes eu era uma pessoa muito retraída, muito fechada, e eu questionava demais as coisas, mas também não era uma pessoa positiva. Com o passar da mudança de consciência, restaurando a minha consciência no lugar, melhor dizendo, eu não mudei minha consciência, eu só trouxe ela de volta melhor, né? Consegui enxergar as coisas que eu não via, a hipocrisia, a falsidade, as maldades, e entender que isso não era só uma questão de personalidade humana, não. Isso era uma coisa que foi condicionado. E ali dentro, o seu lado negativo, ele aflora, ele cresce. Conforme a pessoa tem algo de ruim dentro dela, entende? E aí eu vi que era o contrário do que eu esperava para tal verdade de Deus que vai dominar o mundo. Entendeu? Quando a magia não chegar. Não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Aí eu ia pro campo e ficava pensando, como é que eu vou pregar isso para as pessoas? Uma coisa que não é funcional para mim. Uma coisa que não tá funcionando na minha vida. Eu mais de 10 anos dentro da organização e a minha vida continuava exatamente igual. No mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, trabalhando nas mesmas coisas, entende? Não tinha expansão, não tinha mudança nenhuma. Só mais tristeza, mais decepção, mais doença, só coisa ruim, sabe? E aí eu via isso e falava, não, eu não posso sair na rua e tirar uma pessoa que talvez esteja numa posição melhor do que eu para trazer para essa realidade aqui, sendo que eu não sou feliz assim, só com essas coisas aqui dentro da organização. E eu vou repetir mais uma vez, de todas as pessoas que eu conheci durante esses 12 anos dentro da organização, eu não conheci ninguém que era realmente feliz. A grande maioria toma remédios. A grande maioria tem problemas sérios psicológicos, traumas, medos, culpa. E isso é usado como arma para mantê-los lá dentro. Entendeu? São pessoas que, se entendesse a realidade do mundo, não estariam lá por livre e espontânea vontade. Já teriam saído de lá há muito tempo. Só que para elas também tem o custo de que sair de dentro da organização não é uma coisa simples. Você tem que se preparar psicologicamente, materialmente e tem que encarar muita coisa. Eu tinha essa noção. Eu tinha essa noção de que eu teria que me afastar dos meus amigos, eu teria que ter uma rotina nova, eu ia ter que deixar o meu trabalho, porque eu trabalhava em 3 lugares com irmãos teocráticos. E eu ia ter que baixar minha renda. Então, eu tinha que pensar em todas essas coisas antes de tomar uma atitude. E também, e se eu tivesse errado? Se eu cometesse uma injustiça com Jeová, estivesse jogando a verdade no lixo, entendeu? Então eu tinha que pensar nisso. E eu comecei a pensar sobre isso. E como seria se eu saísse? Quais seriam as vantagens e desvantagens disso? E naquela época eu tinha algumas pessoas com quem eu conversava, quem eu ajudava. E tinha uma irmãzinha que era mãe solteira, que tinha 2 rapazinhos. E eu me aproximei dela, nós tínhamos uma amizade muito boa. E ela ainda era o elo que me mantinha indo nas reuniões toda semana, porque eu tinha que esperar ela aqui atrás na rua pra gente poder ir pra reunião e depois a gente voltava junto, para que a gente não andasse sozinha na rua, afinal eram 2 mulheres e 2 crianças depois das 9h30 da noite na rua sozinhos. Então, era uma maneira de se proteger, né?
Então eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Eu não posso deixar ela sozinha, desamparada. E tudo isso foi sendo motivo de pensamento. Até que aconteceu uma situação engraçada por causa do meu comportamento. E eu vou contar no próximo vídeo. Aguenta aí.